iniciando esse nosso encontro. Como eu deixei fixado aí no grupo, essa reunião está sendo gravada. Eu peço que a gente permaneça com os microfones fechados enquanto a gente não abrir para o debate. A ideia é que a gente possa hoje fazer uma leitura comentada do edital da Bolsa Estímulo Eu Sou Boca de Brasa, em que os alunos e alunas e alunos de nossa escola que tiverem atendendo aos critérios dele podem concorrer ao Bolsa no valor de R$ 5.000, além das 16 horas de mentoria, atividade que será elaborada a partir das propostas premiadas. Então, essas são algumas informações preliminares que eu queria trazer para vocês, aproveitar e informar que a gente teve que fazer essa adição de uma live por conta das dificuldades de estarmos hoje lá no Malê, ele estava fechado, então a gente entendeu que essa seria uma forma de contemplar a agenda prevista para o dia de hoje, dia em que a gente disponibilizou todas as regras, né, o regulamento, os seus anexos, o formulário precisamente em que vocês vão preencher com as informações de vocês. A gente vai, então, apresentar, a partir de agora, uma leitura comentada desse documento, que é o regulamento do nosso edital. Ele está disponível nesse link que eu disponibilizei nos grupos do Zap para vocês. Então, a gente tem ali uma condição de baixar o arquivo, é um arquivo PDF para a sua leitura. Essa é a primeira coisa que a gente necessita fazer para compreender o que tem, o que é essa oferta, né? Então, sem mais delongas, vamos a ele. Então, é o regulamento oficial de seleção da Bolsa Estímulo Eu Sou Boca de Brasa, voltada para propostas artísticas e culturais da Escola Criativa Boca de Brasa e CEAFRO Malê. Nós, do Instituto CEAFRO, eu vou fazer uma leitura breve aqui, juntamente com a Fundação Gregório de Matos, que todo mundo sabe é a patrocinadora dessa atividade, vinculada à Prefeitura Municipal de Salvador. Então, responsáveis por essa atividade, a gente, então, apresenta aqui as ações, como uma das ações da escola, desenvolvidas na sede do Malê, envolvendo essa seleção, formação, certificação e difusão dos resultados. Isso é a nossa escola, né, voltada para as iniciativas culturais do território, como é o caso de vocês que frequentaram toda essa carga horária oferecida ao longo do ano. Então, o que será selecionado? Serão selecionadas 10 propostas de caráter artístico, cultural e criativo em diversas formas de expressão, cuja realização se dê entre 1º de outubro e 30 de novembro de 2024. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso, ou seja, a proposta de vocês pode ser diferentes propostas. Eu não posso nem elencar uma a uma para não puxar a sardinha para nenhuma. Mas, só para pegar um exemplo, a gente poderia imaginar que quisesse um artista musical preparar um videoclipe sobre a sua composição autoral. Então, isso seria a proposta, fazer um videoclipe do fazer artístico desse artista. Aí ele precisa entender que a atividade deve acontecer no sentido de seu desenvolvimento na pré-produção, que é esse momento que a gente então entende que tem um recurso, tem uma proposta para realizar dentro de um período, então o cronograma dele implica em começar somente a partir de outubro, quando a gente tem o recurso repassado para cada um no valor de 5.000, das 10 propostas, né, vencedoras. Então, até o dia 30 acontecerá todas as etapas para a viabilização dessa proposta e também a execução das 16 horas de mentoria. As iniciativas que tiverem suas propostas selecionadas participarão, então, dessa segunda etapa do programa. Programa 2, incubação, é o que nós fazemos desde o início do ano
quando a gente formou essa escola, só para vocês entenderem, quando vocês verem essa expressão, é o nome do programa que a prefeitura, através da Fundação Gregório de Matos, solicitou, colocou, né, a disputa, e o ICEAFRO venceu um edital, e assim a gente está aqui executando ele. Então, o que compõe essa etapa? Como eu falei, o recebimento dessa verba de 5 mil, as 16 horas de mentoria com diferentes profissionais, a participação dessas 10 iniciativas premiadas dentro do Boca de Brasa Apresenta. Então, é uma atividade que está prevista para o mês de dezembro de 2024, aí na sede do Malê, e também a participação na seletiva para integrar o programa Movimento Boca de Brasa, que é um grande festival de todos os integrantes dos Bocas de Brasa pela cidade de Salvador, reunidos com outras atrações convidadas, inclusive nacionalmente, que vai acontecer em março de 2025, no Quarteirão das Artes, que fica aqui no centro da cidade de Salvador, ao lado da Fundação Gregório de Matos. É imperdível. As propostas premiadas também vão receber o selo Eu Sou Boca de Brasa, é uma plaquinha para vocês guardarem com carinho, e também vão participar da cerimônia de certificação do programa durante a realização deste festival Movimento Boca de Brasa. Então, esse é o conjunto de benefícios que esse edital propõe. As propostas deverão prever o compartilhamento público de seus processos e resultados na mostra coletiva da Escola Criativa Boca de Brasa, a chamada de Boca de Brasa Apresenta, como eu acabei de falar, que está no tópico anterior. Pois bem, o que é essa Bolsa Estímulo? Essa Bolsa Estímulo tem esse total, e eles serão distribuídos na forma de uma bolsa, então haverá a necessidade de um pagamento via um recibo simples e assinatura de um termo de compromisso, com essas regras que estão aqui estabelecidas no regulamento. Então, após esses documentos, é que será feito o repasse para a conta bancária identificada do proponente. Então, se José Silva é o proponente, a gente necessita de uma conta bancária em nome de José Silva, pessoa física, para então fazer a transferência bancária. Certo? Eu vou fazer nessa leitura, mas vão anotando as perguntas de vocês, que no final a gente vai dialogar. E qualquer mensagem também por texto, eu acredito que eu consiga acompanhar por aqui vocês, tá bom? Dito isso, vou voltar aqui para a nossa leitura. O que poderá ser, né, quem poderá ser proponente? Como eu disse, essa chamada ela é interna, específica para os alunos desse programa 2 de incubação de iniciativas artísticas e culturais, né, da criativa do Malê, mas as regras são semelhantes para tanto a nossa escola no Malê como a escola no Gantuá. Nós estamos executando 2 escolas e o edital está aí aberto para ambos os polos, né? Basta que esse aluno proponente tenha alcançado o mínimo de 70% de frequência no total das 90 horas de atividades que a escola oferece. Como e quando se inscrever, né? As inscrições estarão abertas a partir de hoje, 19 de agosto, até o dia 13 de setembro, e deverão ser feitas exclusivamente via o formulário online, que está disponível no Instagram. Então, vocês, no @polo bocadebrasa.itapuã, essa é a nossa rede, e lá na bio vocês vão identificar um link que leva até o formulário eletrônico. Mas antes de chegar a ele, vamos seguir a nossa leitura, porque tem muita informação importante antes aqui. As propostas, né? O que são essas propostas? Elas devem ser apresentadas unicamente pelo formulário, como eu falei. Esse formulário eletrônico, ele contém alguns campos, né,
para identificar essa proposta, o título da proposta, o resumo, a descrição, a justificativa, os resultados e metas a serem alcançados, a equipe, o cronograma de ações previstas, que é um anexo. Nós temos 4 anexos a esse edital. Um deles é esse cronograma de ações previstas. Outro anexo é o orçamento, é uma planilha Excel, a gente vai falar dele logo mais. E a gente pode ter até 3 links com conteúdos que possam contribuir para a apreciação da proposta. Então, se a gente tem um material prévio desse artista, dessa artista, desse trabalho que se quer projetar a partir dessa proposta, é importante que vocês disponibilizem links com imagens em movimento, fotografias, coisas que possam ter, agregar valor a essa compreensão da equipe de seleção das propostas. Ao final, tem uma necessidade de declaração de ciência de todos os termos desse edital ao qual estamos lendo. Então, o proponente deverá atentar ao número máximo de caracteres em cada questão. Então, a estrutura do formulário é um dos nossos anexos também, é o anexo 2, a gente tem um espelho do que é esse formulário lá do Google, que é um formulário eletrônico, mas vocês no anexo 2 podem identificar esse nosso detalhamento do que se quer, inclusive no quesito a quantidade de caracteres, né? Cada proposta, cada campo tem uma diferença de capacidade de caracteres para você colocar um limite máximo, né? Mas vamos a eles aqui, que a gente chega nesse detalhamento. Cada proponente só poderá escrever apenas uma proposta. Se por acaso você começou a escrever, fez alguma coisa errada e quer corrigir, a chance dela existe dentro do prazo, até 13 de setembro, como eu falei, você vai fazer uma segunda inscrição. E no que faz a segunda inscrição, fica valendo sempre a última inscrição, segunda, terceira, mas sempre a última inscrição é a que vale para ser submetido à análise do júri. O que as propostas apresentadas devem focar? No fortalecimento dessa iniciativa criativa e cultural que participou desse processo na Escola Criativa Boca de Brasa, através da difusão de suas atividades, do estímulo ao fazer artístico e cultural, nas suas diversas formas de expressão, bem como no estabelecimento de vínculos com seu território de origem e atuação. Então, os agentes diretamente envolvidos, público e a realização das ações devem acontecer no território de Itapuã. Então, essa é uma informação importante para a gente. Desculpa. Para a gente seguir adiante com a seleção das propostas. Então, serão aceitas propostas individuais e ou coletivas, compostas por participantes da escola, e, em todos os casos, a pessoa proponente precisa ser participante da escola. Você pode ter agregado na sua ficha técnica, no seu time, na sua equipe, pessoas de outros territórios que não fizeram parte da escola. É possível agregar, sim. Inclusive, sobre isso, a gente destaca que, na ficha técnica, a escola, as regras desse edital permitem que aconteça a participação, a contratação de até um professor que tenha lecionado para vocês. Então, caso vocês desenvolvam uma proposta e convidem alguém que seja professor, o limite é de uma pessoa, um professor para cada projeto. As propostas devem ser realizadas, como eu falei, entre os meses de outubro e novembro, e onde estão previstas as ações que vão fortalecer essa iniciativa. Então, a gente pode pensar que isso serão atividades artísticas propriamente, como performances musicais, teatral, de dança, um recital de poesia, um sarau, exposições de artes visuais, vídeos, animação,
documentário, aí realmente é livre a criação de vocês, não precisam ficar dança, já coloquei ali, mas assim, não precisam ficar apenas dentro das ofertas que vocês usufruíram aí com relação às formações, pode ir além disso. O compartilhamento de processos são para aquelas propostas que nem necessariamente vão resultar em um produto, mas podem gerar resultados em que a gente, através de um bate-papo, apresenta o empreendedorismo gastronômico, apresenta a experiência de uma realização de uma feira, de um festival, de uma ação de formação. Então, são diferentes situações em que a oferta de serviços criativos e culturais e turísticos, como é o caso também da nossa oficina voltada para o turismo cultural, são situações em que vão gerar compartilhamentos de processos, não necessariamente algo que seja limitado a um resultado que pode ser compartilhado mais de uma vez. As propostas serão avaliadas em 3 etapas. Agora a gente começa a pensar nisso, né? Quais são essas etapas? Primeiro tem essa validação dos proponentes dentro do perfil, garantindo que a pessoa cumpriu essa carga horária mínima e que fez todo o preenchimento correto do formulário e seus anexos. Depois a gente passa para a situação da avaliação dos projetos, propriamente dito, para, por fim, realizar uma entrevista online com os pré-selecionados para fecharmos em 10 propostas vencedoras. Na primeira etapa, então, serão analisadas as pessoas proponentes, é exatamente o que eu acabei de falar, não vou repetir, porque eu já decorei de tanto que a gente lê aqui, né? Então, na segunda etapa, só para vocês entenderem, a gente vai ter o máximo de 20 projetos pré-selecionados para chegar ao total de 10. E aqui existe os nossos baremas. O que é isso? Então, são os critérios para dar relevância e fazer a pontuação final de cada proposta. O primeiro item é a qualidade artístico-cultural do projeto, levando em consideração a coerência com as ideias propostas. Então, isso tem peso 3, vocês vão ter um quadro aqui embaixo que repete essa informação. Então, você tem uma nota de 1 a 10, e no máximo essa nota vai ser 30, porque você sempre multiplica por 3, que é o peso. Se a pessoa recebeu nota 10, ela vai ter uma nota máxima de 30. Se ela receber uma nota 5, ela vai ter uma nota máxima de 15. E é sempre multiplicando por 3, quando o peso é 3, e no caso, quando o peso for 2 ou 1, multiplica por 2, multiplica por 1. Mas seguindo a leitura dos critérios. O segundo critério aqui é a contribuição da proposta para o fortalecimento da própria iniciativa cultural e criativa. Então, como a gente segue dizendo, a ideia, desde o princípio, é que vocês sigam se fortalecendo dentro dos propósitos profissionais escolhidos e desejados. O C é a viabilidade da execução da proposta, coerência do projeto e seus custos orçamentários, esse cronograma e os participantes envolvidos. Sempre lembrando disso, né? Nós estamos falando de um orçamento de R$ 5.000, vocês vão precisar apresentar, caso tenha uma proposta com valor superior a isso, informar que tipo de parceria vocês garantem para que essa execução aconteça. Mas o ideal é que vocês possam, de fato, delimitar a proposta de vocês, tendo em vista esse recurso. E o prazo, novamente dizendo, outubro e novembro, para que ela seja impulsionada e viabilizada. A letra D dos critérios é a importância do projeto como estimulador da diversidade artístico-cultural e seus possíveis desdobramentos. Então, vamos pensar que vocês imaginam algo que possa ter a primeira edição, a segunda edição, algo que tenha um desdobramento, de algum modo, é algo que tem peso, né, nessa nossa seleção. E, por fim, o vínculo com o próprio território, que é outro critério relevante para a seleção das propostas.
Então, serão pontuadas as propostas que apresentarem sua ficha técnica a participação, contratação de profissionais pertencentes a grupos sociais específicos no quadro abaixo. Então, além desses critérios, nós temos também os indutores. Vamos falar dos indutores, e tem gente chegando, podem vir. Os indutores. O que são os indutores? Vale dizer que essa é uma experiência que reflete muito o que está sendo praticado no mercado profissional, os editais da FGM, os editais da Secretaria de Cultura do Estado, todos eles costumam ter agora os indutores, que é exatamente para garantir essa diversidade dentro do fazer artístico-cultural em nossa cidade, em nosso estado, mas isso é uma tendência nacional, realmente, em todas as esferas, estamos vendo isso acontecer. Então, por exemplo, qual é o doutor? Mulheres. Tem mulheres na sua ficha técnica? Para cada mulher na sua ficha técnica, você terá um ponto, somando no máximo 2 pontos. Então, não adianta colocar 10 mulheres, vão ter apenas 2 pontos, porque é a pontuação máxima que a gente precisa fazer. Peço que fiquem aí no silêncio para a gente seguir a leitura. Salve, Marcelo. Por exemplo, pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. Vocês vão ver que na hora de preencher o formulário, para cada pessoa da sua equipe, vai se perguntar: é mulher, sim ou não? É pessoa declaradamente negra, preta ou parda, ou indígena? Vocês vão ter esses campos para ir marcando. E na medida que marque, a gente vai fazer essa conferência da pontuação que pode ser somada ao total encontrado na proposta, encontrado dentro dos critérios apresentados. Então, esses são os indutores. Cada proponente poderá pontuar até 6 pontos de indutores para somar a sua nota no barema de nota de mérito, que é esse quadro acima que a gente comentou há pouco. Então, após isso, será divulgada a lista de propostas inscritas, com suas respectivas notas de mérito e de indutores. Então, a gente vai fazer uma publicação em que fica claro qual foi a nota final de cada um. Mas todas essas regras estão bem claras aqui. Só pontua, no máximo, 6 pontos, tá? A mais. Então, essas 20 propostas melhor pontuadas serão selecionadas e convocadas para participar dessa terceira etapa da seleção, que consiste na realização de entrevistas individuais, no formato de conversa online, entre o proponente e a comissão de seleção, que será composta por 5 pessoas. Serão compostas por 5 pessoas. Quem são elas? Vamos ter 3 pessoas participantes do CEAFRO, uma pessoa da FGM e uma pessoa do SENDEC, né, que também é um dos financiadores desse projeto que qual estamos executando. Os entrevistadores atribuirão, então, nota de 1 a 10, para que, somadas as notas da etapa anterior, estabelecerão a classificação final e os seus respectivos suplentes. É assim que a gente vai afunilando para chegar nesses 10 selecionados. Esse resultado final será divulgado dia 23 de setembro, ou seja, em 10 dias depois do final das nossas inscrições, vocês já vão conhecer os resultados, que vão ser divulgados nas redes sociais e também nos grupos do Zap da escola. Então, na publicação serão divulgadas as notas e indicadas as propostas titulares e suplentes. As propostas suplentes poderão ser convocadas em caso de algum impedimento ou desistência desses proponentes titulares selecionados, de acordo com a ordem de classificação.
Então, a comissão de seleção deverá elaborar o parecer técnico de todas as propostas inscritas, que deverá ser disponibilizado pelos proponentes como instrumento pedagógico e de aprimoramento. Então, isso é uma coisa bem bacana, nem sempre todos os editais que a gente participa, a gente consegue acessar essas informações, mas interessa para a gente que vocês conheçam o próprio desempenho nesse processo aqui, que também é educativo. Aí deu tudo certo, anunciamos os 10, vamos para a etapa de contratação. Em que consiste ela, né? Então, as propostas selecionadas, com seus titulares representando, deverão enviar no e-mail que está informado aqui no edital, né? scbbiceafromale@gmail.com, até o dia 30 de setembro, uma listinha aqui de documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante da conta bancária vinculada ao proponente, e aí o não envio desses documentos representa a inabilitação, né? São necessários o envio até esse prazo, e assim a gente avança nas contratações. Sobre a realização da proposta, as propostas selecionadas não poderão alterar seus objetos principais. Então, o que eu quero dizer com isso? Podem sofrer ajustes, né, de acordo com a realização das mentorias individuais ao longo da formação. Mas se eu digo que eu vou fazer um videoclipe, eu depois não posso transformar isso em uma live informal, sem preparo, coisas assim. Então, a gente precisa garantir, né, dentro das propostas aprovadas, que elas sejam executadas. Os proponentes selecionados ficam cientes de que deverão executar integralmente o projeto selecionado, nos prazos e nas condições descritas. As pessoas que integram a proposta selecionada se comprometem com o comparecimento nas 16 horas de mentoria vinculada ao projeto, sendo que as datas e esses horários da consultoria serão organizados entre nós, da equipe da escola, juntamente com cada representante de proposta. Então, as mentorias serão realizadas em formato presencial e ou remoto. Isso vai ser algo a ser construído em breve. As pessoas proponentes deverão apresentar até 30 dias após a conclusão do período o relatório de atividades. Então, é a etapa da prestação de contas. O que a gente quer aqui de vocês? Um relatório de atividades em que traga registros documentais, fotografias, conteúdos que comprovem a execução da proposta. A gente tem um formulário modelo que vai ser disponibilizado no momento da assinatura desse termo de compromisso, que também repetirá essas regras que a gente lê aqui. A execução das propostas terá o acompanhamento da nossa equipe. Na formulação da inscrição, o proponente declara que está ciente de todos esses termos que aqui estamos lendo, principalmente no que se refere à execução da proposta, prazo e todas essas condições previstas no projeto. As propostas selecionadas se comprometem a divulgar a régua de marca definida pelo ICEAFRO sobre orientação da FGM, contendo minimamente a marca do Polo Criativo Boca de Brasa. A gente tem restrições de logomarcas no período eleitoral, então a gente vai passar para vocês as orientações corretamente para que, na medida que vocês façam as peças de divulgação das propostas premiadas, esse tipo de crédito de logomarca correta seja incluída nas peças de vocês. É uma comunicação que se dará no momento certo. Já chegando nas definições finais, o que são elas? Né? A inscrição implicará em plena aceitação de todas essas condições. As pessoas proponentes selecionadas autorizam a escola e ou entidades parceiras a difundir e publicar imagens e produtos resultantes da proposta premiada. Essa é uma ação de política pública e que está sendo muito bem avaliada e que interessa para a gente registrar e ecoar isso por muitos outros anos, para que outras propostas e projetos sigam acontecendo.
Ao se inscrever, a pessoa proponente declara que todas as informações prestadas são verdadeiras e que os elementos ou quaisquer tipos de trabalho utilizado ou incluído na proposta não violam qualquer direito de uso de imagem ou propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. O que você quer dizer com isso aqui? A gente quer dizer que a gente não usa o do outro se o outro não autorizou. Então, se a gente está incluindo numa peça teatral um determinado trecho de uma música, esse trecho de música tem que ter sua respectiva autorização para o uso, ou se houver algum tipo de reclamação pela uso incorreto disso, você, proponente, é quem tem que responder judicialmente a isso, não cabendo outros responsáveis. Mas eu sei que vocês vão ter toda a orientação dos mentores para que isso não ocorra. Os casos omissos relativos a esse edital serão decididos pela equipe da escola, observando a legislação pertinente. A gente tem informações que podem ser obtidas pelo e-mail ou pelos nossos canais de WhatsApp. Aí, por fim, a gente orienta aqui os 10 anexos. São documentos que, quando vocês, no computador, passam por cima, vocês têm acesso ao cronograma do edital, como o anexo 1, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu fazer essa troca. Já fiz a troca. Então, esse é o nosso anexo 1, o cronograma do edital, que tem exatamente o que está acontecendo, né? O lançamento do edital, 19 de agosto, hoje, fazendo essa primeira leitura comentada do edital. A gente tem esse período de inscrição, de hoje até dia 13 de setembro. Depois a gente tem um tira-dúvidas, que a gente também vai realizar, ou seja, lá no dia 30 de agosto, quem viu essa live ainda está com alguma dúvida, ou que queiram saber mais, a gente vai ter um novo encontro, dia 30 de agosto. A divulgação dos projetos habilitados até 16 de setembro, depois a gente tem a divulgação dos selecionados para a entrevista. E assim, cada uma das etapas que eu comentei ao longo do edital, aqui está melhor demarcada, informando a sua data de realização. Então, o resultado final das contempladas, 25 de setembro, a apresentação desses documentos, a gente tem um prazo entre 27 e 30 de setembro. A realização dessas propostas contempladas, elas vão de 1º de outubro a 30 de novembro, até chegarmos, o Boca de Brás apresenta, com data já marcada para 5 de dezembro, nas dependências da sede do Malê, certo? Essa é a primeira parte de nossa leitura. Eu vou abrir aqui a fila e ver que já temos pessoas com mãos levantadas. Vamos fazer uma pausa para ouvi-las. Tem Maria Sacramento e Marcela. Quem quer ir primeiro? Marcela, quer falar? Eu estou falando porque eu esqueci de ligar o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. A todas e a todos. Eu tenho uma questão a respeito da contratação, né? Que foi dito que a gente pode contratar um professor para participar da nossa proposta. Mas e se eu quiser contratar a Banda Malê? Eu tenho essa possibilidade? Por ser feito dentro da sede? Tá. Sim, não há nada que impede, porque você pode ter Dene, com o mestre Dene, dentro desse grupo da Banda Malê, mas além dele, nenhum outro foi seu professor. Concorda comigo? Então, nesse critério, ele pode chegar junto com a banda,
ou vir só a banda e não vir ele, não importa. O importante é que você não pode ter na sua proposta contratado o professor Dene, mais o professor Celso, mas, entendeu? Não pode essa possibilidade de somar profissionalmente aí na sua ficha técnica esses professores. Essa questão ela veio a partir da instituição mesmo, sabe? Da utilização da instituição, que também foi espaço para a gente executar o curso. E eu tenho uma outra dúvida, se minha proposta, né, é a gravação de uma música, ela não é a gravação de um clipe. O estúdio que eu for gravar tem que ser em Itapuã, tem que estar sediado em Itapuã? Não, não é necessário que todos os serviços que você precise contratar sejam executados lá. Você poderia precisar, por exemplo, fazer impressão de camisetas, e a loja está aqui na Carlos Gomes, pode fazer a impressão, não tem problema nenhum. Entendi. Marcela? Boa noite. Boa noite. Eu tenho a primeira dúvida, eu fui da formação de adereços e figurinos, então a minha proposta tem que estar somente inserida nisso? Não, não existe limite para a criatividade. Então, a gente entende que vocês podem oferecer aí para o mundo diferentes conteúdos, diferentes propostas, não se restringindo aos conteúdos e às formações que vocês vivenciaram. E feira de empreendedorismo se encaixa no edital? Por exemplo, eu organizar uma feira. Sim, se encaixa. Pronto. Muito obrigada, era essa a minha dúvida. Tá certo. Apareceu mais uma dúvida, Emerson, quer falar? Oi. Pois não, Emerson. É o seguinte, boa noite a todos. Eu queria saber se, no caso, eu venho fazendo as gravações de alguns videoclipes, entendeu? E minha formação, no caso, ela é de sonorização. Eu vi que a senhora falou há poucos instantes que não tem que ser especificamente aquilo ali que eu esteja fazendo, mas poderá ser outro conteúdo, no caso. Eu posso estar utilizando a gravação que eu fiz, eu posso estar solicitando para fazer outro material, no caso, do edital. Eu posso estar procurando fazer, posso estar escrevendo para fazer outro videoclipe. Você pode escrever as suas ideias, quaisquer que sejam. Eu não sei se eu consegui acompanhar a sua dúvida. Foi isso. É isso. Eu estou em sonorização. Aqui não tem audiovisual, mas eu posso estar me inscrevendo para fazer um videoclipe? Pode. Não tem limite para essa questão. A questão das oficinas estariam dentro do contexto do edital? As oficinas que você se refere são as mentorias? De que oficinas você está se referindo? Eu não consegui acompanhar a sua pergunta, Valdelice. Pode formular novamente? Quem mais quer falar? Marcelo? Sim. Diga, meu caro. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei já um pouco atrasado, não vi você pode ter dito aí no início. No caso, vocês leram aí o edital, não é isso? Só para tirar a dúvida. Foi, a gente começou com a leitura do edital, e aí chegamos ao final da leitura. Eu vou comentar no próximo passo os nossos anexos. Já comentamos o cronograma, vamos comentar o modelo de cronograma de execução do projeto, o modelo de planilha, para chegar no espelho do formulário, que é onde concentra a maior gama também de informações importantes para compartilhar com vocês. Tá, minha dúvida é o seguinte, vão disputar 10 prêmios, né? Vão ser entre todos os Boca de Brasas ou é por região?
Os 10 selecionados no Malê concorrem apenas entre os inscritos da escola do Malê. Os 10 Ok. selecionados no Gantuá vão ser fruto dos alunos do Gantuá. Tranquilo. Respondi? Uhum. Eu vou dando uma lidinha aqui para ver se eu chego em vocês aí. É o tempo que a galera vai perguntar. Tá certo. Quem mais quer falar? Maria quer voltar a perguntar? Eu tenho outra dúvida. Peraí, que eu acabei de esquecer, eu vou passar para outra palavra. Tá. Quem mais quer falar aí? Deixa eu ver se eu identifico. Eu acho que... Marcelo Gigante, falem. Eu não estou conseguindo acompanhar exatamente quem quer falar, não. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui outro documento, que é o nosso anexo 3. Vou fechar esse. Aqui. Lembrei. Fale. Eu tinha confundido, na verdade, o edital, pelas informações que foram colocadas no grupo, às vezes eu tenho um TDAH, então às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar e assimilar. Eu tinha entendido o edital, confundido o edital com a amostra que vai ter no dia 19, se eu não me engano, 17, 18, 12 de setembro. Isso. Pronto. Eu entendi que a gente ia levar a nossa proposta para o palco e a partir daí que seriam selecionados os alunos que seriam vencedores da bolsa, né? Não tinha entendido que a gente ia se submeter mesmo ao edital. Eu achei que ia ser uma bolsa que ia ser avaliada pelo desempenho da gente como aluno durante o curso, e a amostra seria um fator decisivo para quem receberia essa bolsa. Pois Não agora tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Você identificou que existe um regramento para poder participar desse edital. A gente está aqui comentando ele. O que acontece no dia 12 de setembro, no Malê, é o palco aberto. Eu sou no palco aberto Boca de Brasa, da Escola Malê, em que a gente tem a apresentação dos resultados das oficinas. Então, vai ter apresentação de dança, vai ter apresentação de música percussiva, vai ter o desfile das indumentárias do rei e da rainha Malezinho a partir das oficinas de figurino. Vão haver outras apresentações artísticas a partir do formulário em que vocês fizeram inscrições, e essas inscrições vão gerar uma curadoria para a gente chegar nessa programação. Então, a programação do palco aberto ainda está sendo definida, mas essa semana ainda será anunciada para vocês. E nesse mesmo dia, no mesmo dia 12 de setembro, será feita a certificação. Então, é o dia que vocês recebem o certificado pela participação na nossa escola. E aí, nossos alunos certificados estão aptos a participar desse edital. E é sobre ele que a gente vai seguir falando aqui. Só um momento. O que a gente leva de proposta criativa para o festival é algo livre, não é isso? Sim. Essa é a parte do palco aberto que a gente leva o que a gente tem construído. Sim, você faz a proposta e a equipe da escola vai identificar, dentro das propostas que se inscreveram, quantas e quais a gente consegue incorporar a essa apresentação que será composta pela execução de dança, pela execução de música, pelo desfile de turismo, pelos relatos das pessoas de sonorização, pelos relatos da turma de turismo, com a exibição do seu roteiro turístico pensado e desenvolvido para o Malê. Então, o dia 12 é esse conjunto de ações, e não é o nosso foco aqui agora. Posso falar com você mais sobre isso depois. Utilizar, já vou terminar já. Eu posso utilizar a proposta que eu vou levar, caso seja aprovada a performance, para o edital também? Pode. Pronto. É só isso. Tá, joia.
E aí, alguém mais quer fazer uma pergunta agora? Eu posso comentar o espelho do nosso formulário, que é algo bem detalhoso, cheio de detalhes, né? Vamos aqui seguir na leitura. Então, isso aqui é um documento que vocês vão baixar e ele tem a possibilidade de vocês preencherem, porque ele é um documento Word. O ideal é que vocês façam desse documento o rascunho de vocês, para depois copiar e colar dentro do formulário Google, né? Então, o formulário de inscrição do Bolsa Estímulo Eu Sou Boca de Brasa é formado por 10 campos a ser preenchidos obrigatoriamente e um campo de preenchimento opcional, que tem a ver com aqueles links que vocês podem ter ou podem não ter. Por isso, ele não é um campo obrigatório para se preencher. Cada campo da escrita é apresentado em um número máximo de caracteres. Então, cada um vai ter essa informação logo abaixo do que é descrito. Então, incluindo letras e espaços, tendo necessidade de estruturar esse texto de modo objetivo dentro desses limites. Então, a gente tem que fazer o esforço de ser sucinto, sem deixar de falar o que é importante. Então, os textos maiores que indicam maiores do que o indicado serão negados automaticamente pelo formulário. Então, vocês não conseguem concluir a inscrição se o campo estiver falando que você pode pôr só 600 caracteres, e se o texto tiver 700, vai ter que cortar uns 100 caracteres para, de fato, caber dentro do campo. Então, assim, recomenda-se que essa proposta seja escrita e montada em documento externo, que é isso que eu falei, transforma o Word aqui no seu rascunho, para que depois você possa carregar as informações no formulário online. Então, evitar escrever diretamente no formulário para que você possa revisar e ter segurança desses conteúdos e garantir o salvamento delas correta, né? Então, os primeiros campos do formulário vão ser esses de identificação. O nome completo, nome artístico, CPF, só para inserir os números, não é para colocar tracinho, ponto, nada. A data de nascimento, telefone e e-mail. Aí depois vem para os dados de endereço, depois vai identificar se a pessoa proponente ela é uma mulher cis, ela é uma mulher trans, é um homem cis, um homem trans, vai aqui fazer a identificação de gênero. Da mesma forma, a identificação de autodeclaração étnico-racial. Possui alguma deficiência? Aí vai dizer qual delas. Não possui nenhuma, marca que não possui nenhuma. Aí começam as perguntas, né? Como estudante, você completou a carga horária mínima de 70%? Sim ou não? Se for não, não vai nem adiantar passar para o próximo passo, mas todo mundo aqui considerando sim, vamos avançar para os dados da proposta propriamente dita. Então, as questões a seguir destinam-se ao detalhamento dessa sua iniciativa, que esteja atento às perguntas e os limites de caracteres. Então, o título da proposta, nesse campo, você pode colocar até 100 caracteres, o nome que você quer dar para ele, né? Lembrando que o título será exposto em divulgações, caso o seu projeto seja selecionado. Aí vamos ao primeiro campo mais de elaboração de texto. A gente tem um resumo da proposta. Então, resuma de maneira sintética e objetiva o que será realizado se a proposta for selecionada. Ao ler este texto, devemos compreender o que está sendo proposto de forma geral. Então, são 1000 caracteres para o resumo da proposta. Descrição da proposta. Descreva de maneira coerente as ações do seu projeto e o que será realizado se a proposta for selecionada. Responda, por exemplo, as seguintes perguntas: que manifestações artístico-culturais serão abordadas? Onde e como será realizada? A que pessoas se destina? Quantas pessoas pretende atingir? Que parcerias serão feitas? Então, são perguntas para você preencher, aí já tem mais caracteres, tem 3.000 caracteres, o espaço para desenvolver esse texto. Justificativa.
é para a gente defender e explicite as suas motivações, por que a sua proposta é importante, quais os resultados vai gerar, quais benefícios virão de sua realização, que tipo de desdobramentos poderá trazer, como ela estimula a diversidade artístico-cultural, como ela se vincula com o território Itapuã, no caso aqui da escola de vocês. Então, novamente, é um campo mais espaço, vai ter 3.000 caracteres para ser preenchido, até 3.000, sempre lembrando disso. Seu texto ficou lá 1.500 caracteres, tudo bem, pode colocar. É só o limite máximo que a gente sempre destaca. Resultado das metas serão alcançadas com a proposta, né? Resultados e metas. O que a gente quer saber com isso? Quais as metas de realização da proposta? Então, como vocês falaram, eu quero fazer um videoclipe. Então, a meta é fazer um videoclipe. Está quantitativamente as ações previstas, locais de exibição, o perfil do público. Então, vai fazer um videoclipe e depois vai fazer o que com ele? Vai exibir, vai colocar no canal no YouTube, vai colocar no Instagram, essa previsão de acesso, quem é esse público que vai acessar, é um pouco do que vai ser dito nesse campo de resultados e metas. 1.000 caracteres como limite. A gente, então, parte para o detalhamento da equipe técnica. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês. Na equipe técnica, ela é formada do proponente, sempre bom, né? O proponente está diretamente envolvido, mas também ele vai adicionar pessoas para essa equipe. Então, essa sessão é destinada aos dados gerais de cada membro da equipe técnica, submetendo nesse edital, permitindo a inclusão de até 5 pessoas envolvidas na iniciativa ou com a participação mínima de 3 integrantes obrigatórios. Então, a ideia é essa, você pode pensar que você vai fazer tudo na sua proposta, mas isso não é o indicado, então a gente precisa de pelo menos 3 pessoas que você indique para compor a sua ficha técnica, é o mínimo. A gente tem aí o máximo de 5 como o espaço para vocês colocarem, mas você pode dizer assim, mas eu tenho 7 pessoas, como é que eu vou fazer? Você só não vai incluir aí nesse momento, mas depois você vai informar que você tem uma equipe maior que 5, não há problema sobre isso. Mas é como a gente vai aqui disponibilizar os campos para vocês preencherem de cada um dos profissionais, né? O nome completo, a data de nascimento, o CPF e uma biografia, sempre no máximo de 500 caracteres, falando do perfil profissional. Então, se é um músico, aí você vai dizer quais foram as experiências enquanto esse instrumentista participou de determinados trabalhos com outros artistas, ou com qual é a carreira solo dele. Essas informações vão ser ditas aqui, de forma muito breve, e depois você vai responder para poder garantir os indutores se essa pessoa é mulher, se essa pessoa é negra, parda ou preta, ou indígena, se ela possui alguma, se é da comunidade, identifica como LGBTQIAPN+, se a pessoa possui algum tipo de deficiência, né? Então, esses são campos que a gente vai informando para cada um dos profissionais adicionados na equipe técnica. E aí a gente tem os anexos de execução da proposta, então é um documento que vocês vão baixar também, eu já tenho ele aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês daqui a pouquinho, mas é um documento em que a gente vai montar uma lista detalhada dos períodos das atividades. A gente sabe que começa no dia 1º de outubro e pode terminar até 30 de novembro. Posso terminar dia 20 de novembro? Pode. Dia 15 de novembro? Pode. O problema é passar do dia 30 de novembro ainda precisando resolver ou realizar algum tipo de atividade, que isso compromete a nossa proposta aqui. Então, esses são os limites para o cronograma de execução da proposta. Então, pensar sempre nessas fases de pré-produção, produção e pós-produção. Vocês vão identificar isso, né? A gente começa sempre pela pré-produção,
que é essa parte de contratação, definição das atividades, do que tem que comprar, quais são os fornecedores, quem são os serviços que você precisa viabilizar. Depois você, na produção, você já está assim, executando, né? Fazendo aquilo que você colocou na sua proposta, efetivamente, e a pós-produção são aspectos que têm a ver com o seu projeto. Então, o que é uma pós-produção de um videoclipe? É quando você sai dessa filmagem e entra na parte de edição, montagem, finalização, e aí você tem um vídeo pronto. Nessa etapa também você tem a criação de peças de divulgação, tudo isso são etapas de pós-produção. Então, a gente tem que estar elencando isso a partir desse modelo anexo 3 que vai estar aí disponível. Outro documento disponível para vocês adicionarem ao formulário do Google, que vai estar indicado nessa altura aqui, é o orçamento. É uma planilha Excel que vocês vão preencher, a gente vai comentar ela. O valor total do orçamento não pode ser nem inferior nem superior a R$ 5.000. Aí você vai dizer, pô, mas 4.500 me serve. Não é assim que funciona. Você precisa preencher com um total de R$ 5.000 e distribuir esse valor entre as suas necessidades, as necessidades da proposta. Se ela é R$ 10.000, ela também não cabe nesse edital, não pode ser inscrita. E, por fim, o material complementar, que são esses links que você pode trazer informações adicionais para a gente conhecer um pouco mais sobre o que se quer fazer a partir do que se já fez, né? Então, é um campo, não é obrigatório, e tem um botãozinho lá para declarar a ciência de aceite pelos termos desse edital. Eu vou fazer uma nova pausa depois dessa leitura para poder ouvir vocês. Tem alguém aqui na fila, tem 2 pessoas. Alice Novaes está aqui, Emerson. Comece, Liz. Olá, boa noite. Vocês me escutam direitinho? Sim. Eu estou viajando, por isso que eu não vou abrir câmera aqui, porque eu estou num lugar bem confuso. Mas Tá. tentando acompanhar aqui na medida do possível. Eu tenho uma dúvida, que pode ser uma dúvida de vários colegas também. Eu vou escrever uma iniciativa, e tem um colega também que tem uma outra iniciativa. E a gente pode se contribuir nas iniciativas. Tipo, eu posso auxiliar na equipe dele e ele pode auxiliar na minha equipe. Isso é possível? É Sim, tranquilo? totalmente tranquilo, totalmente estimulado da nossa parte, que vocês sejam uma grande rede, né? Desde o Sim. início, a escola provém as atividades de integração com identidades, relações de gênero e a própria atividade de mídias sociais, onde vocês se encontram. É a ideia de que vocês possam ser parceiros um do outro. Tem tudo a ver com esse edital. Ah, bacana. Então, era isso. Obrigada. Tá, joia? Quem mais? Emerson? Na verdade, a nível de participação, de 100% da aula, porque teve, acho que, 2 aulas que não fui, porque eu tive um problema. Mas aí eu tinha visto que seria para se certificar, ter participado de 70% da aula. Isso, no caso, a gente se enquadra nesse edital? É só isso. Emerson, se você tem alguma dúvida sobre a sua carga horária, você pode perguntar para Bárbara, que é a nossa supervisora, e a gente tira essa dúvida. Mas a regra geral aqui é que, para concorrer, precisa ter o mínimo de 70%. Se você fez 100%, pode concorrer. Se você fez 75%, pode concorrer. Se eu fiz 75%, não pode concorrer. É o mínimo de 70%. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, era isso. Tá. Maria Sacramento? Minha pergunta é sobre a ficha técnica em relação à banda. Como é que eu colocaria
Eu teria que colocar todas as pessoas, assim, o limite é 5. Como é que eu faria essa montagem da ficha técnica se eu tivesse a contratação de uma banda, por exemplo? Nesse caso, você pode colocar um representante da banda e aí colocar que ele recebe o cachê da apresentação, da parceria. Pode ser feito dessa forma. Você não precisa incluir, se uma banda tem 12 pessoas, 10 pessoas. A gente não tem esses 10 campos. Você vai identificar quem, além de você, vai estar à frente, assim, quem são os cabeças dessa experiência, né? Porque, além disso, você vai ter alguém que dê um suporte na parte de comunicação, você vai ter algum produtor, produtora que vai dar suporte em você, vai ter uma figurinista, tudo isso são pessoas que dão peso à sua proposta artístico-cultural. E quanto à banda, você não precisa elencar todos os músicos da banda. Respondi? Sim, sim. Liz voltou? Quer fazer outra pergunta? Não, não. Desculpa, isso eu apareci de novo. Abaixa a mãozinha quem não quer fazer pergunta. Ludmila quer fazer pergunta? Boa noite. Tá me Boa escutando? noite. Sim, pode falar. Pronto. Um colega tem uma proposta. Aí, no caso, a proposta dele se encaixa na minha proposta também. Eu posso estar apresentando junto com ele ou é totalmente individual? E caso for aprovado, como que fica a divisão do prêmio para os dois? Então, a gente não pode induzir você como você deve gastar os R$ 5.000. Vocês têm que ter autonomia de entender o que vocês querem fazer e o que cada um deve ganhar a partir do seu trabalho realizado. Então, se vocês têm proposta em comum, que vocês querem somar os esforços e juntarem-se para fazer a proposição, vocês devem também entender o que cada um vai fazer e o que cada um vai receber nesse trabalho. É uma parte que cabe a vocês de gerir esse empreendimento, de organizar essas ideias de forma coletiva com as partes que estão envolvidas. Então, espero ter respondido sua pergunta, mas é isso. Não tem receita pronta. Mas se eu quiser apresentar junto com ele, eu posso, não é isso? Vocês podem apresentar juntos, só precisa decidir quem vai ser o proponente, ele ou você. Aí vocês decidem isso e fazem todo o restante. Na ficha técnica vai ter seu nome, vai ter o nome dele, vai ter o nome de quem mais vocês entenderem necessário. Obrigada. De nada. Então, dito isso, quero compartilhar com vocês o nosso cronograma. Vou parar essa apresentação e fazer uma nova, que é do nosso. Pronto. Então, eu repito aqui o que é esse cronograma, né? Os nossos prazos, mas, por exemplo, a atividade. Se essa atividade é uma apresentação musical, eu tenho como atividade os ensaios. Esses ensaios estão em que etapa? Está na etapa de pré-produção. Qual é o início desses meus ensaios? O início desses meus ensaios tem que ser depois do dia 1º de outubro. Então, vamos supor que eu já no dia 3 de outubro quero realizar meu primeiro ensaio. Vou colocar a data de início, 3 de outubro. E a data final? Se eu vou me apresentar lá no dia 5 de novembro, eu vou colocar que meus ensaios, então, vão até o dia 4 de novembro. Seria a data final que a gente teria aqui para preencher neste campo. Aí vamos supor, seguindo o mesmo exemplo, ou mudando de exemplo aqui, vamos supor que a gente é um videoclipe. A atividade é dia das gravações, né? Dia das gravações vão ser 2 dias. Essa é uma etapa de produção. Então, gravação, data de início vai ser ali o dia X de outubro e data final, o dia Y de outubro.
2 datas, porque você vai filmar em 2 dias. Ah, eu vou filmar num dia só. Então, a data de início é dia X de outubro, a data final, dia X de outubro também. Essa, assim, você identifica a sua etapa de produção. Ah, eu já concluí tudo, já fiz tudo, eu preciso agora fazer um relatório das minhas atividades. Então, relatório de atividades é o nome da sua atividade aqui já no finalzinho de tudo. Você vai colocar isso como pós-produção, porque você já produziu, já tem as fotos, já tem a repercussão, já tem os relatos da sua experiência, e você começa a fazer isso depois que a produção acabou. Então, vamos supor que isso seja lá dia 20 de novembro, eu estou iniciando o meu relatório e eu tenho até 30 dias para fazer isso. Então, esse relatório vai ultrapassar o dia 30 de novembro, que a gente está falando aqui, então não é um bom exemplo, na verdade, porque isso está previsto no edital. Vamos colocar como se fosse fazer o pagamento final da equipe. Então, pagamento final da equipe, o dia de início para isso, vamos supor, vai ser dia 25 de novembro, e a data final para concluir todos os pagamentos, 30 de novembro. Aí eu estou falando de uma etapa de pós-produção. Então, são linhas que vocês podem adicionar ou retirar dessa planilha Word, depois que vocês preencherem esse documento precisa ser salvo em PDF. Essa também é uma informação importante para vocês terem como subir, adicionando o PDF no nosso formulário do Google, e vocês encontram no link da bio da nossa escola, certo? Então, eu vou trocar aqui agora para a nossa planilha. Deixa eu ver se mudou. Parei aqui e vou fazer uma nova compartilhamento de janela com o nosso orçamento. Então, orçamento, de novo, fazendo uma planilha aqui bem simplificada para a gente, mas, ao mesmo tempo, bem dentro dos parâmetros que são executados nos editais mundo afora, pelo menos no nosso mundo aqui, Brasil, Salvador, Bahia. A gente pode imaginar que a primeira coisa é o item, né? Qual é o item? O item número 1, eu vou ter o quê? Uma descrição desse item, o que será feito, né? Então, a gente pode imaginar que seja, por exemplo, compra de um microfone, vou chutar. Você precisa, para isso, a quantidade de quantos? Um microfone. Isso, você vai precisar de uma verba para você comprar esse microfone. Então, você vai escrever compra de um microfone, a quantidade dessa unidade é uma verba, você precisa de uma verba para essa compra. Qual é o valor unitário desse microfone? R$ 500, então você vai colocar R$ 500 aqui, R$ 500 vezes 1 vai dar o total de R$ 500. Essa é a forma de vocês preencherem. Ah, mas eu tenho o meu cachê de artista, eu sou a atração principal. Então, você vai colocar atração principal, musicista, atração principal, palhaço, atração principal, diretor de videoclipe. Então, essa pessoa é uma pessoa que vai receber um cachê. Quando é o valor pago pelo serviço artístico, são chamados de cachê. Aí, esse cachê vai ser a quantidade de quantos cachês? É um cachê só? É um cachê no valor total de R$ 1.000, R$ 2.000. Aí, esse valor, R$ 2.000 vezes um cachê que você vai dar, é o total de R$ 2.000. Então, estou dando esses exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu preciso de alugar uma guitarra, aluguel de guitarra. Aí eu coloco aqui que vai ser um aluguel, um aluguel, e aí sempre multiplicando para vocês terem, ao final, uma soma que tem que ser igual a R$ 5.000, certo? O preenchimento do formulário desse orçamento é desse modo. Eu vou parar essa partilha agora para ouvir vocês
nas dúvidas que aqui tivermos. Ludmila quer falar? Quem abriu aqui a mãozinha? Marcela quer falar? Pode falar. Sobre o recurso, sobre os R$ 5.000, a gente recebe antes para executar, né? Exato. Esse repasse será até o início de outubro, para que vocês possam executá-la com todo esse período já com o recurso em mãos, né? Certo, Outubro e obrigada. novembro. Quem mais? Tem dúvida, Liz? Fale, Liz. Escrevi, mas eu estou perguntando agora, essa prestação de contas vai ser com notas, assim, detalhadas direitinho, a partir desse orçamento que a gente vai propor, ou ela vai ser um relatório das ações? É só um relatório de ações, não precisa notas fiscais nem comprovantes da execução, basta mesmo que vocês relatem eles. Obrigada. E aí, quem mais? Temos dúvidas? Ou podemos ir encerrando, lembrando que se eu passei todos os nossos anexos, passei todos os nossos anexos. Agora eu acho que eu vou deixar para vocês a experiência de refletirem sobre o que a gente conversou aqui hoje, para que as propostas possam ser desenvolvidas, e a gente vai ter esse canal de dúvidas já marcado para o dia 30, e também no WhatsApp a gente está respondendo, à medida que possível, as demandas de vocês. Tudo bem? Vou finalizar por aqui. Estou vendo que está todo mundo caladinho. Qualquer dúvida, vocês sabem onde encontrar a gente. É um prazer estar com vocês. Até a próxima.